chegamos ali em Salomão, Salomão morre e o seu filho Roboão assume o poder. Quando Roboão assume o poder, ele se aconselha primeiro com os conselheiros do seu pai, que dizem para ele pegar leve com os impostos. Basicamente é isso, para a gente entender aqui no nosso discurso. E ele fala, não, de maneira nenhuma, né? Ele se aconselha daí com os amigos dele e eles falam, não, você tem que pegar pesado. Enfim, ele diz assim, eu vou pegar pesado com esse povo nos impostos, para que eles me respeitem. Que eles me respeitem como respeitavam meu pai. Quando ele toma essa postura, acontece uma coisa interessante, porque ele divide o reino de Israel. Literalmente, ele divide o reino de Israel. Ele divide a parte sul, que fica com Judá e com a tribo de Benjamim. A tribo de Judá era uma tribo forte em número, era grande. A tribo de Benjamim era uma tribo forte na questão da guerra. E essas duas tribos se unem e formam ali o reino do sul. E as outras tribos, são 10 tribos, se organizam no reino do norte. É claro, os levitas, que não tinham terra nenhuma, tadinho dos levitas, não tinham terra nenhuma, se organizaram nos dois lados, né? Os sacerdotes que estavam do lado norte ficaram no norte e os que estavam no sul ficaram no sul. Lembrando que Jerusalém já tinha o templo construído, então o centro ainda, entre aspas, era ali a cidade de Jerusalém, que tinha o templo, certo? Mas o que acontece? Quem ficou no reino do norte, Jeroboão, nesse período de 400 anos de reino dividido. 400 anos de reino dividido. Fica o Jeroboão, e o Jeroboão percebe que o povo quer descer para Jerusalém para cultuar no templo, então o que ele faz? Começa a construir um santuário e torna Samaria capital do reino do norte. Por isso, a partir desse momento do reino dividido, Jerusalém e Samaria se tornam, entre aspas, duas capitais de uma nação que estão em choque. E Samaria, que adota cultos a outros deuses, que traz imagens, o rei organiza de forma diferente, o sacerdote faz com que seja vista por Benjamim e pelo povo judeu como um povo idólatra. E aí se segue essa rixa até o tempo de Jesus, e aí é notória para Israel, para os judeus, Samaria era idólatra e ponto final, todo mundo que morava lá era idólatra. E aí chega a mulher no poço para Jesus, né, anos depois, perguntando para ele onde que é o lugar certo para adorar, se é em Jerusalém ou se é ali em Samaria. É isso que ela está perguntando. E aí Jesus dá uma resposta fantástica para ela em João. Fala assim, olha, em verdade vos digo que haverá um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa rixa, essa briga entre Samaria e Jerusalém se estendeu por todo esse tempo do reino dividido. Passa-se o tempo do reino dividido, o que vem em seguida que você precisa ter em mente quando você está lendo? Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque lembra daquele joguinho quadradinho que a gente fez ali? Quando você está lendo Gênesis, qual é o período cronológico que você está? Você está lendo o quê? Dos patriarcas, o período dos patriarcas até o Egito. Quando está acabando esses 400 anos, o que rompe com esses anos? Rompe com esses anos o que a Síria, que é um dos impérios mundiais da época, né, vem e toma todo o reino do norte. Todo o reino do norte. Em 722 a.C. 700 anos antes de Cristo. Né? Então o que está acontecendo? Já havia, nesse momento ali, 800, 700 a.C., já havia os primeiros profetas surgindo. Quem são esses profetas? Aqueles que começam a fazer a denúncia dos pecados daquela nação. Começa a falar sobre o povo se voltar para Deus. Começa a chamar a atenção deles para
para a obra messiânica, começa a falar para eles das promessas, começa a cobrar das pessoas e do governo uma postura diante de Deus. Esses são os profetas. Os profetas são aqueles que advogam, que cobram diante tanto das pessoas, dos indivíduos, quanto do governo, uma postura diante de Deus. E esses profetas que começam a fazer a denúncia dos pecados, tanto estrutural quanto físico das pessoas, quanto pessoal das pessoas, eles estão espalhados pelo Império e eles são surpreendidos pela Assíria ali em 722 a.C., quando a Assíria chega no Reino do Norte, bota todo mundo para correr, há uma dispersão do povo judeu, você já deve ter ouvido falar, uma dispersão do povo judeu para diversas partes do mundo, nós estamos falando do Reino do Norte, e essas pessoas são jogadas fora do seu território, a Síria toma o território. A Síria está preocupada com o território, ela quer terras, e aí ela começa a alimentar a sua construção desse império. Só que tem um outro império que também quer construir, que também quer dominar o mundo. Quem é? Os babilônicos. Enquanto os babilônicos se organizam para tomar Israel, Judá e Benjamim, os profetas agora estão concentrados ali em Judá. Começam a fazer não só as denúncias, como começam a profetizar também sobre o futuro, né? Isaías já está aí nessa época que a gente chama de profetas pré-exílicos, que vieram antes do exílio, antes do cativeiro babilônico. E aí a Babilônia chega, e a Babilônia, diferente da Síria, em vez de expulsar os judeus que estavam ali, eles pegam esses judeus como escravos e levam para a Babilônia. E fazem novamente com que eles sejam cativos, trabalhem para a Babilônia. É bem verdade que é um pouquinho diferente da escravidão do Egito. Por exemplo, Daniel está dentro da Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego são jovens que foram escolhidos. Então a Babilônia ela não só coloca eles para trabalharem dentro do Império da Babilônia, como também escolhe alguns deles que são bons em algumas áreas para administrar coisas dentro da Babilônia. Entendeu? Daniel vai se tornar então aí um estadista, como vocês sabem, né? Praticamente um governador. Ele administra aí umas 40 cidades para a Babilônia, para você ter ideia. Então teve a Síria que veio, expulsou o pessoal do norte, depois veio a Babilônia e levou eles para serem escravos e deixou lá o terreno. Então a Babilônia queria crescer, já a visão da Babilônia era diferente da visão da Síria. Eles não só queriam ocupar os territórios, como queriam usar esse pessoal como mão de obra barata, certo? Só que aí, depois do Império Babilônico, que é realmente o grande império mundial que aconteceu, a Síria foi só um povo que tomou ali a Israel, a Babilônia cai e sobe o Império Persa. O que acontece no Império Persa? O Império Persa, quando assume o poder, que é o segundo grande império mundial, eles devolvem, ou de certa forma devolvem uma parte da... A gente já viu isso em bibliologia, tá? Só para te lembrar. Manda embora uma boa parte do pessoal judeu que voltam para sua terra, lá em Jerusalém. Caminham meses para chegar até lá. E precisam reconstruir agora toda aquela cidade devastada. Só que quem ainda está no poder? O Império Persa. O Império Persa foi extremamente inteligente. O Império Persa falou, eu não vou ficar aqui bancando vocês como escravos, como cativos, né? E vocês trabalhando para mim. Eu quero que vocês voltem para a terra de vocês, quero que vocês construam lá, quero que vocês produzam lá. E parte do que vocês produzirem, vocês vão mandar para nós. Vamos uma forma de imposto. Entendeu?
Então ela mudou, o pensamento dela foi mais estratégico. Então, não queremos saber de vocês aqui. A gente quer que vocês trabalhem, façam as coisas, mas paguem imposto para nós. Queridos, quando isso acontece no Império Medo-Persa, surge no Império Medo-Persa uma figura importantíssima da nossa história, que é Esther. Lembra de Esther? Então, quando chega o Império Medo-Persa, a Persa faz o quê? Envia eles de volta. Surge uma figura importantíssima, porque agora tem uma pessoa que vai se tornar rainha, que é judia. Quem é? Esther. Esther, ou a Hadassah, né? Como você preferir. Vai se tornar rainha, vai defender o seu povo de ser extinguido de vez do império. Eles não sabem o direito, ela se torna rainha, como Zorobabel vai reconstruir o templo. Olha, está acontecendo coisas importantes agora na nação de Israel. Eles estão lá agora, sob domínio ainda dos persas, mas já estão na terra deles. E enquanto estão na terra deles, eles tem um povo tramando para destruir eles, mas aí a Esther vai lá, defende eles, e aí eles podem se defender agora para não morrerem, e o império agora, de certa forma, volta atrás no que tinha feito, que era destruir o povo. Olha, o povo judeu foi tentado ser destruído diversas vezes ao longo da humanidade, tá? É incrível como eles foram tentados ser destruídos e como eles são uma nação assim muito forte. Por isso que eu digo, eles são um povo muito fantástico mesmo. Ela não só tem essa figura de Zorobabel reconstruindo o templo, do Zorobabel, que reconstrói o templo. Depois você tem uma figura importantíssima, que é o Neemias, que reconstrói os muros. E você tem aí ele que é o Esdras, que faz o papel de sacerdote, né? Reúne todo mundo, reúne toda essa nova geração em Jerusalém, lê com eles todas as leis, organiza de volta aquela sociedade, firma de certa forma um pacto por adorar ao Deus de Israel, sem a questão da idolatria. Firma esse pacto com eles, começam a reconstrução dessa volta deles, 400 anos de silêncio, em que Deus não fala, em que Deus não usa profetas. Portanto, para a gente poder entender como que essa lição, os blocos de tempo, de tudo isso que a gente conversou, porque você viu que é muita coisa. Qual que é o objetivo? É que enquanto você estiver lendo a Bíblia, você possa carregar na sua cabeça o peso desses grandes blocos de tempo. Portanto, diante de tudo isso que a gente conversou, quando você for ler a Bíblia agora novamente, você vai ler e vai lembrar daquilo que a gente já conversou. Quando você vê os primeiros 5 livros de Gênesis, você vai lembrar dos patriarcas e vai lembrar do povo no Egito. Quando você ler os livros históricos, você vai lembrar a partir ali de Juízes, de Josué, lembra? Que o povo entra em Canaã. Então agora você tem em mente, começa a história. Começa uma outra história. Então você lembra agora dos juízes, você lembra agora dos reis, você lembra agora do reino dividido, você lembra agora de todas essas histórias. Enquanto está acontecendo essa história de Israel aqui, você pode lembrar dos livros poéticos, que são o sentimento daquela nação enquanto todas essas histórias estão desenrolando. Então você tem ali os livros poéticos, que são livros que falam um pouco sobre o sentimento daquele povo. E enquanto a história de Israel está se desenrolando, você tem aqui
os profetas maiores. Esses profetas não são maiores, lembra? Porque tem mais peso ou porque são mais importantes. Não. São maiores porque escreveram a extensão das suas profecias, das suas defesas, a extensão daquilo que defenderam por escrito é maior do que os profetas menores. Esses profetas, na história de Israel, é dividida entre profetas antes do exílio, profetas durante o exílio babilônico, o cativeiro babilônico, e pós-cativeiro, quando eles voltam ali para Jerusalém. Portanto, você precisa ter isso em mente quando estiver estudando a sua Bíblia a partir de agora, mas principalmente os blocos de tempo. Quando você estudar, lembre-se dos blocos de tempo, que você carregue o peso desses blocos de tempo. Primeiro deles, o período dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Depois, Moisés e o deserto. Depois, a entrada em Canaã. O período do Reino Unido. Esse reino que, quando você estiver lendo ali, por exemplo, o Reino Unido, você vai estar lendo 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas. Quando você estiver lendo o livro de Reis, de 1 Reis ou 2 Reis, você vai estar lendo ali o período do Reino Dividido. São as histórias que aconteceram ali no Reino Dividido, as histórias dos reis. E Crônicas. Crônicas, a segunda Crônicas vai trabalhar, segunda Crônicas mais especificamente, vai trabalhar também esse período do Reino Dividido. Por quê? Segunda Crônicas é como se fosse um noticiário de jornal que vai saindo enquanto está acontecendo. Por isso que muitas histórias se repetem em Crônicas. Porque Crônicas é como se fosse um noticiário de jornal. E os outros livros é as histórias por trás dos noticiários. Entendeu? As histórias além do noticiário acontecendo. Certo? Depois você tem aí um bloco do Reino Dividido, você tem então o cativeiro, de exílio, que o pessoal ficou disperso e também ficou cativo na Babilônia. E depois você tem o retorno. Com o retorno, você tem Esdras organizando o povo para Deus, organizando aquela nação, Neemias colocando os muros, Zorobabel construindo o templo, e você tem um silêncio de 400 anos, onde nenhum profeta fala. Depois de 400 anos, representados aí pelas suas páginas em branco, entre o Novo e o Velho Testamento, alguém começa, um novo profeta, chega até Israel, João. E a primeira fala dele é essa: eis o Cordeiro de Deus. Portanto, quando você tiver tudo isso em mente, eu quero que você lembre. A gente vai encerrar com um vídeo que vai lembrar você e conectar todas essas histórias. Lembre-se, a Bíblia não é um livrinho de histórias desconectadas. Cada uma dessas histórias, desde Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, até o último livro, é para mostrar a uma pessoa melhor, é para além de si mesmo. Não é um monte de histórias desconectadas, mas ela tem o objetivo de revelar quem é Jesus, quem é Deus, quem é esse Deus a quem Israel serve. Portanto, quando você ler a Bíblia novamente, pense que todas essas histórias apontam para uma pessoa. Quando lemos sobre Abraão sacrificando seu filho, ele está apontando para alguém que seria sacrificado. Quando o cordeirinho é sacrificado, o cordeiro maior está por vir. Quando a semente da mulher, em Gênesis 3:15, é citado como profético, está citando a Jesus, está apontando para Jesus. Quando Isaías entra como profeta, falando das profecias, ele não tinha parecer nem formosura, olhando para ele, quem o desejaria?
Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Quando Isaías profere isso 700 anos antes de Cristo, quando todas essas profecias vão se cumprindo em Jesus e apontando para Jesus, as mais de 300 profecias que se cumprem em Jesus, é porque não é um livro de histórias desconexas. Todas elas apontam para uma única pessoa. Portanto, por mais que esse livro tenha aí 1500 anos entre o primeiro e o último livro que foi escrito, mais de 40 autores, são livros que se casam, se encaixam, porque tem um único autor, ok? Muitas dessas pessoas que escreveram não se conheciam, não eram contemporâneos, mas escreveram sobre um único assunto, sobre uma única pessoa. Vamos encerrar? Assista o videozinho. Muito obrigado por ter ficado até o final. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.